já compraram creatina para avó, por questão cognitiva, tá? Não sei Esse também é um estudo bastante novo, não tem muitos estudos, é tudo muito recente, mas foi identificado que a creatina tem um papel muito positivo na melhoria da cognição. E não é só para idosos, tá? Sim. Não é só para idosos, é para nós e para os teus filhos. O americano, com 100 dinheiros, ele compra uma ótima proteína, ele compra um pré-treino maravilhoso, ele compra uma creatina. O brasileiro, com 100 cruzeiros, ele não compra uma proteína boa. Não chega lá. 100 cruzeiros, não, 100 dinheiros. Então, assim, eu acho caro o suplemento para o brasileiro. Essa ação de grandes players que entra no site, que compra, tá, não sei o que compra desavisado, que não sabe exatamente ler rótulo, é impressionante. Não, assim... Até hoje tem gente da minha família que não lê rótulo. Mais uma história, mais episódio aqui com uma pessoa maravilhosa que vem passando, eu conheço ele há 10 anos, praticamente até mais, e vem sustentando um negócio muito interessante que a gente vai conversar sobre isso hoje com ele, que é o segmento de suplementos alimentares com o Gustavo Torres, que a galera conhece mais carinhosamente como Gustavo da NutriShape, na verdade. Tudo bom, Gustavo? Meu sobrenome virou NutriShape já. Na agenda eu tô, Gustavo NutriShape. Exatamente. Tudo bem, nego, prazer estar aqui, viu? Maravilha. Esse é um bate-papo bem bacana. Com certeza, tem muita coisa pra gente discutir. Gustavo, o negócio é o seguinte, cara, eu peguei esses dias e vi uma revista, cara, era um almanaque da Pequenas Empresas, Grandes Negócios. E os caras estavam falando sobre a, entre aspas, profissionalização do atleta amador, que é o que todos nós somos e tal. Aí tava falando sobre aspectos de recuperação física, sobre a forma de treinar, tá, não sei o quê, mas, tipo, é engraçado, né? A profissionalização, entre aspas, do atleta amador. Cara, como é que a gente vê isso no processo de suplemento de nutrição, que é onde você está inserido? Certo. Olha, nego, a gente assim observa hoje muitos atletas amadores que têm uma carga de treinamento, às vezes igual do profissional. O cara talvez não seja profissional porque no Brasil não dá para viver disso, entendeu? Se tivesse uma condição de mais apoio ao esporte, certamente o cara seria um profissional. Puxa, esse atleta hoje, ele tem equipes aí multidisciplinares com cuidado dele. Ele tem médico nutrólogo, ele tem nutricionista, ele tem fisioterapeuta, ele tem massagista, entendeu? E a parte de suplementação é hoje um fator importantíssimo na performance do atleta. A gente vê, eu acompanho, leio alguma coisa de alguns atletas que recorrem muito pouco a suplemento, que conseguem ter o tempo de preparar uma alimentação bastante equilibrada, bastante equacionada com as demandas geradas aí pelo esporte. Mas hoje, né, a gente vê que sem o suplemento hoje o cara não consegue. Hoje ele não consegue. O atleta de rendimento, principalmente no esporte que a gente mais gosta, que é o esporte de endurance, é impossível o cara tocar sem o suplemento, entendeu? Porque aconteceram novas coisas, depois talvez a gente tenha a oportunidade de ir comentando sobre o que aconteceu na suplementação de endurance. Então hoje ele tem que ter um suporte, é mandatório. Não rende. Eu me lembro de um colega meu que falou, pô, nego, você vai comigo? Maratona de Curitiba, você vai de bicicleta, preciso que você me ajude e tal, não sei o quê. Eu falei, claro. Que tipo de gel você vai levar? Onde você quer que eu leve? Como é que eu te entrego? Não, eu vou tentar sem fazer nada. Não. O cara tentou correr 42, não deu. Tentou não vai. Mesmo que ele esteja... Na verdade, assim, nego, eu que acompanho bem de perto esse mercado de endurance, né? Até porque comecei lá atrás, né? Lá atrás, não, a gente treinou lá. Quantos anos que a gente treinou lá na BPM? Que uns 18 anos? Por aí, né? Eu vejo que a última revolução na nutrição esportiva veio justamente por endurance. Porque novas descobertas e novos suplementos identificaram bem a demanda do atleta durante uma atividade de endurance, né? Então hoje eu conto muitas histórias muitas vezes lá na loja, né? E eu falo que hoje assim, o cara ele tem uma Ferrari na mão, né? Ele pode ir até Ponta Grossa. Se você falar para o cara, você tem a quantidade ilimitada de combustível. O cara vai em Ponta Grossa em 20 minutos.
Vai. Se a estrada estiver livre, ele vai em 20 minutos. Agora você fala pro cara, eu te dou X de combustível. Ele vai ter que levar umas 3 horas. Ele pode até chegar. Então, o atleta, por exemplo, que vai se propor a fazer uma maratona hoje, ele tem uma capacidade treinada, instalada, que a gente fala assim, né? Ele tem um condicionamento cardiorrespiratório, ele tem um condicionamento muscular, ele tem toda a adaptação. Se ele não tem a gasolina, ele não vai. Não chega. Ou ele vai num ritmo muito mais lento, né? Então, assim, essa foi uma mudança, acho que é a última mudança bastante relevante no mercado de suplementação. Ótimo. Eu queria falar justamente sobre isso, que é o gancho da próxima questão. Se discute muito, e eu até já, por conta dos meninos agora eu tenho um motoboy caseiro que vai comprar as coisas lá contigo. Uns gigantes, né? E já compraram creatina para avó. Certo, por questão cognitiva, tá? Não sei esse também é um estudo bastante novo, Nego. Assim, não tem muitos estudos, é tudo muito recente. Mas foi identificado que a creatina tem um papel muito positivo na melhoria da cognição. Perfeito. Então, assim, os estudos apontaram que tem e não é só para idosos, tá? Sim. Não é só para idosos, é para nós e para os teus filhos. Apontaram que existe uma melhoria ali na capacidade cognitiva com a suplementação de creatina. Os estudos que eu tive acesso até agora mostraram que a quantidade de creatina tem que ser maior do que a quantidade que a gente usa normalmente para melhorar o rendimento músculo-esquelético. Li a mesma coisa. Mas as pessoas têm muito medo. A creatina ainda carrega um estigma, apesar de já ter sido derrubado faz muitos anos, ainda carrega um estigma. Não, creatina faz mal. Não, creatina faz pedra no rim. Não, creatina cai cabelo. Fígado. Creatina cai cabelo. Isso não tem nenhum estudo que muito contrário, tem vários estudos que não corroboram com essa, vamos dizer, com esse efeito colateral. Então, eu acho que muito desse estigma ainda vem de um período, não sei se você lembra, que nós tivemos a creatina suspensa no Brasil. Sim. A creatina era proibida. Então, assim, nossa, a creatina proibida. A gente era motivo de chacota no mundo inteiro, né? Pô, no Brasil você não pode comprar uma creatina? Não, acho que era o único lugar do mundo que não era permitida a creatina. E aí ficou lá 1 ano e meio, 2 anos proibido, e quando a Anvisa liberou, não, vou liberar. Mas a dose de rótulo é 3 gramas. Então, assim, para a massa do consumidor, para a grande massa do consumidor, não, 3 gramas é o seguro. Uhum. Então, você tem que explicar e falar, não é assim, é que aqui no Brasil a gente carrega esses estigmas todos. E a dosagem recomendada é mais alta, então gera um pouco de receio. Eu confesso para você que eu vi assim, um público muito presente na loja, do público de uma idade mais avançada, buscando a creatina, mas depois isso deu uma arrefecida. É mesmo? Deu uma arrefecida, até porque eu acredito que a maioria das pessoas não tomaram a dose recomendada, entendeu? Tem uma diferença de dose recomendada para faixa etária? Não, tem uma diferença de dose por peso, tá. Né? Existe um protocolo muito usado, que é o protocolo de uso da creatina por peso, e tem um protocolo, que é um protocolo muito novo, foi baseado nesse estudo, do uso para obter benefício cognitivo. Uhum. Então, se a gente fala assim, hoje, uma pessoa de uns 60 quilos deve tomar em torno de 5 gramas de creatina, né? O uso contínuo para melhorar a performance muscular. Para ter uma melhoria cognitiva, o estudo sugestionou 20 gramas. Puta. Diárias. Eu li o mesmo, então. Eu estava esperando você me contar. São poucos estudos, entendeu? Então, assim, é tudo muito recente. E as pessoas ainda carregam um medo. Creatina é isso, creatina é aquilo. Então, eu vejo assim que esse público veio muito forte no começo, quando esse estudo foi divulgado, né? E caiu no conhecimento popular. A gente via, não vou comprar creatina para minha mãe. Não vou comprar creatina para meu pai. Isso lá, e depois deu uma arrefecida. Você vê, a minha mãe. Eu falei, mãe, tem assim, assado, tá aqui a creatina. Não tomou.
Não tomou. Porque, assim, as pessoas de mais idades ainda confundem muito. Apesar da minha mãe me ver trabalhando no suplemento tem 20 e tantos anos, de vez em quando ela pergunta, Gustavo, essas coisas que você toma não faz mal? Então, assim, é uma barreira cultural, né? Porque é tudo muito novo, né? A gente vive numa época de coisas muito aceleradas, né? As coisas acontecem muito rápido, as mudanças são muito, muito instantâneas. E assim, o suplemento é uma coisa recente, né? É recente, se você for falar na nossa história, é muito recente. Sim. Opa, vou para trás. É muito recente, 20 anos é recente. Sim, fato. Né? Quando eu comecei a loja, o mercado a gente podia dizer, era um mercado incipiente. Sim. A gente tinha, em Curitiba, não tinha 20 lojas. Não. 20 lojas em Curitiba. Hoje deve ter o quê? O triplo disso? Na verdade, houve um boom de lojas físicas, né? Segundo os representantes, aí chegou a ter 350 lojas físicas de Curitiba. E aí veio o mercado eletrônico, deu uma jogada de cal, né? Deu uma caída muito grande. E depois houve, assim, como o mercado continuou crescendo num ritmo muito acelerado. Você viu muitas lojas, assim, dedicadas, né? Como a minha. Eu só vendo suplemento lá. Essas lojas diminuíram muito e houve muito uma pulverização da suplementação. Porque é um mercado gigantesco, um mercado enorme. Nossa, o que a indústria cresceu, o que as grandes marcas faturavam há 20 anos atrás, eu nunca perguntei, eles também não falam, né? Mas eu acho que deve ter multiplicado por 100 o faturamento, assim, descontando a inflação, né? Vamos dizer assim, se eu vendia um pote há 20 anos, talvez se venda 100, 150 potes hoje. Estou dando um chute, eu não tenho essa informação. Então, assim, e com um mercado muito grande, vamos vender em todo lugar. Você vê suplemento, você tem a loja, você tem o mercado, você tem a farmácia, você tem o posto de gasolina, você tem a loja de conveniência, você tem o empório, todo lugar tem suplemento. Então houve uma pulverização muito grande. Hoje você encontra muito mais pontos de suplemento do que tinha quando tinha 350 lojas abertas em Curitiba. Mas hoje, assim, lojas dedicadas são poucas. Mas agora você tocou em 2 pontos que estava aqui no meu script. Tava lá, olha, pega leve. E, cara, tem 2 pontos que precisam ser discutidos sobre isso. Qual é a tua visão desse processo da pulverização? Porque, por exemplo, esses dias eu estava lendo sobre creatina adulterada. Tem que comprar da CreaPure porque o insumo vem de um outro local, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Esse é um. Essa creatina é um top. E daí tem o 2, vamos um de cada vez, lógico, mas por causa dessa pulverização, o ser humano não sabe o que compra porque ele está comprando. Eu já vi pote de proteína em drogaria, em farmácia. Sim, o cara não sabe o que ele está vendendo porque ele sabe vender o que está atrás do balcão dele. O senhor está precisando do cetaconazol? Peraí. Tem esse daqui que não sei o que. Disso ele entende. Agora, de suplementação... Ele não sabe, né? Bom, então vamos lá, legal. Essa é uma história bem boa, né, da CreaPure, né? A CreaPure, ela, assim, vamos voltar um pouquinho. As creatinas que a Anvisa libera a comercialização no Brasil é num determinado formato molecular, que é a creatina monoidratada, certo? Então, todas as creatinas que tem à venda no Brasil são creatina monoidratada, inclusive a CreaPure. Tá? A creatina, nego, ela não existe pronta na natureza. Aliás, existe pronta na natureza, só tem em um lugar, tecido músculo esquelético animal. Então, você pega 1 quilo de frango, 3 quilos de creatina. 3 gramas de creatina. 3 quilos fica difícil. Se não me engano, mas assim, a carne vermelha tem 5 gramas. Se eu não me engano, é a carne de porco que tem 6 gramas de creatina por quilo. Bom, é inviável você pegar um animal, de repente ter um processo lá para destruir a fibra muscular dele e tirar a creatina. É claro que vai ter um reaproveitamento ali, mas assim, inviável economicamente. Sim. Mas a creatina ela é formada por 3 aminoácidos. E esses 3 aminoácidos são muito abundantes em vegetais baratos. Então, o que acontece? A indústria pega esses 3 aminoácidos e juntam por um processo de fermentação.
No final, você tem o processo de purificação, você colocou elementos fermentantes. Então, mas por que a Creapure é melhor? Porque a Creapure ela tem um grau de pureza ligeiramente superior às outras fábricas. É um detalhe interessante aqui, são pouquíssimas fábricas de creatina no mundo. Sim. Eu já vez que eu fiz uma pesquisa, eu consegui identificar 5 fábricas de creatina no mundo. Então, assim, e todas são boas. Legal. A Creapure é melhor? É um pouquinho melhor, porque ela tem um grau de pureza que bate, às vezes, em alguns testes, ela chega a bater 100% de pureza, entendeu? 99,9, 99 ponto alguma coisa. As outras, você, assim, P97,5, P98,5, sendo que tem ainda a imprecisão, né? Sim. Do método. Então, assim, é uma diferença muito pequena. O fato é que a Creapure é a referência, continua sendo a referência, mas ela é ligeiramente melhor que as outras creatinas fabricadas nos outros países do mundo. Assim, e não tem muito segredo, eu sempre falo, né, para os clientes, eu estou vendo você aqui, como eu já falei isso hoje de manhã lá na loja. Você comprar de uma marca boa num lugar sério. Aí você pode comprar pelo preço. Porque a diferença é muito pequena na pureza final do produto. Mas aí tem as pegadinhas da indústria, né? O cara coloca lá creatina, paraná, creatina, babá, você olha o pote, dose, 10 gramas, creatina 3, carboidrato 7. Então, assim, existem as creatinas que são adicionadas de carboidrato. Tem até um benefício na absorção, tá? Não vamos questionar isso. Mas muitas vezes pega o desavisado que vai numa farmácia, né? Ou que vai num lugar. Eu quero creatina, ele olha lá no pote. Creatina tá lá 3 gramas. Puxa, tá barato. Aí ele pega e compra. Na hora que ele chega na casa dele, ou ele leva para um amigo e pergunta, mas essa creatina aqui tem carboidrato. Aí ele viu porque ele pagou mais barato, né? Porque tinha uma adição que é permitida, pelo menos não há problema nenhum. Mas aí leva ao caso que você estava falando. O cara vai num empório, a pessoa que está ali atender para ele, ela não está preparada, ela não tem informação, ela não sabe dizer por que é mais barato, por que é mais caro, qual que é a procedência, qual que é o histórico da marca, principalmente, né? Bom. Bem bom. Bom, é o outro papo dessa ação, né, hipotética do cidadão que foi na farmácia e foi comprar creatina, é justamente isso. Essa ação, porque, assim, eu sei da existência da NutriShape faz 20 anos. Essa ação de grandes players que entra no site, que compra, tá, não sei o que compra desavisado, que não sabe exatamente ler rótulo, é impressionante. Não, assim... Até hoje tem gente na minha família que não lê rótulo. Que não lê rótulo, que assim... E eu acho que é a maioria. E aí, né, claro, legal, a gente tem lá na loja uma preocupação muito grande com o investimento do cliente. Sim. A gente... às vezes a pessoa chega lá e pergunta, escolhe uma para mim. Fala, rapaz, essa aqui é assim, essa aqui é assim. E a gente sempre tenta passar o máximo de informação para o nosso cliente, para ele decidir. Entendeu? Eu já vi isso. Você não tá me contando novidade. Tipo assim, cheguei lá, como é que tá, Gustavo? Tudo bom? Tudo, tá, não sei o quê. Pô, cara, atende a pessoa aí, tá, não sei o quê. Olha, tô procurando um produto tal. Qual que é melhor pra mim? Você nunca falou, compra esse. Pois é. Olha, tem esse que tem ECC, tem isso, tem esse, tem ECC, tem esse, tem ECC. O que você tá procurando? Qual que é o teu objetivo? Exatamente. Né? Você tem alguma demanda? Por que você quer suplementar? Quando a pessoa ela vem atrás de informação, porque às vezes também, negão, tem o cliente, chega lá, eu quero uma whey concentrada. Ele não, muitas vezes o cliente não vai perguntar para você, olha, eu preciso de uma whey concentrada. Não, eu quero uma whey concentrada. O cara, aí a gente entende que o cliente já tem identificado uma demanda e uma necessidade. Então, aí a gente explica as diferenças. Olha, essa aqui é assim, essa aqui é assado, essa aqui custa um pouco menos por causa disso, essa aqui não sei o que lá. Olha, essa aqui é mais cara, é igual essa aqui, mas né, é a marca que a gente chama de hypada, né? Tem marcas que são hypadas, fazem investimento em marketing muito grande. E aí, faz aquela propaganda, porque o meu, às vezes o produto dele é igual a um produto que o cara não investiu todo em marketing e custa menos. Uhum. Mas também não é, isso a gente não pode generalizar. Claro. Porque tem o cara que não investe em marketing, faz um produto ruim, meia boca, muito barato, que aí esse a gente não tem na loja, né? Uhum. O produto ruim a gente não tem na loja. Porque, infelizmente, é o que acontece lá no box. Eu falo assim, pro aluno, cara, se você não respeitar o que eu tô pedindo pra você fazer, você vai me ferir de duas formas. Como assim?
Cara, você vai se lesiona, porque você não ouviu pra você colocar uma carga menor, tal, não sei o que. Aí, o que acontece? Ah, me machuquei lá na Rebel do Nego. Então você está me machucando de forma pessoa física e pessoa jurídica. Então, por favor, respeite. Sim. A mesma coisa. Ah, eu comprei o suplemento tal na NutriShape. Ou seja, você não tem nenhuma ingerência sobre o laboratório que produz aquele negócio, mas você é copartícipe se der alguma ECA. Sim, exatamente. Por isso que, né, a gente tem um... Nossa, Nego, a gente né, é muito assediado por algumas marcas, mas a gente vê primeiro, não tem milagre. Entendeu? A gente sabe quando custa a matéria-prima, a gente sabe quando custa para produzir. E quando você vê um milagre, você fala, não... É bom demais para ser verdade. Não, é bom demais para ser... Mas às vezes é milagre, às vezes é verdade. Mas eu sou tão conservador que eu prefiro deixar passar num primeiro momento e ver o comportamento do produto no mercado para depois ter. Já aconteceu. Eu perder uma onda de uma marca entrando de uma forma talvez mais agressiva ou diferenciada e eu não ter muita fé no produto, mas o mercado assimilou. Existem algumas entidades que testam suplementos. Poxa, vamos ter, né? Podia ter tido lá no começo, vendido, não tem problema. Eu prefiro não comprometer o meu cliente que está ali dentro. Não, vai pecar pelo excesso. Não, o excesso de zelo nesse caso. Excesso de zelo, justamente. Perfeito. De zelo. Não, acho que é por aí mesmo, porque afinal de contas, mais uma vez, o cidadão ele vai falar muito. Sim. Você sabe, né, tem uma história. Há uns anos atrás eu fui numa feira, que é a maior feira de suplemento do Brasil, que é a Natural Tech. Eu provei uma barra lá, uma barra de proteína, eu enlouqueci na barra. Sabe quando você falou, não, essa aqui vai vender bem, uma barra muito boa. Tentei pegar contato de representantes lá, eles não tinham, aí eu fui, entrei no site, procurei, tarará. Aí, cara, então, não, vamos comprar, não sei o que ela tá, eu quero essa barra, o cara passou o preço, beleza. E eu não tinha tido acesso à lâmina técnica da barra. Você sabe me passar a lâmina técnica só para mim dar uma olhada? Eu não comprei. Que isso? Eu não comprei, porque a barra era uma barra proteica que tinha mais gordura saturada vegetal do que proteína no produto. Não dá para ter. Não. Não dá para ter. Não mesmo. Não, a gente tem um limite, a gente sabe, né? Existe uma tolerância. A gente sabe que alguns itens da loja, você vai ter lá um pouco de açúcar, você vai ter o conservante, você vai ter o saborizante artificial. Não dá para você fugir disso tudo. Existem linhas premium. Temos as linhas premium, mas a maioria, até pelo fator econômico, o suplemento é caro para o poder aquisitivo brasileiro, tem que recorrer, entendeu? Mas eu tenho um limite ali, sabe? Quando a gente vê, não, isso aqui não dá, deixa para lá. Então, falando disso, é bem importante, outro ponto bem legal da gente discutir. Falando sobre isso, eu fiz uma conta. A gente fez um shorts aqui e tal, e fiz uma conta. Aí, no comentário, o menino responde, não, porque você veja, a moela tem 30 gramas, que coração, não sei o que, tarará. Eu falei, eu nem vou responder porque eu não quero bater boca, porque eu sei aonde que você viu isso, porque eu já vi isso também. E daí eu falei, não, vou fazer uma outra abordagem. Fala, cara, quando você tem 2 mamutes em casa, um de 1,90, um de 2 metros, um de 120 quilos, outro de 110, você acha que eu vou ficar comprando quantos quilos de moela? Então tem que ser proteína mesmo, porque é pó. Sim, aquilo ali rende... Bom, você sabe que a gente só compra lá. Sim. Você sabe quando que os piá vão aparecer lá de volta? Tá no final do mês, 1 mês e meio, mais ou menos, daqui a pouco os meninos aparecem, e é o que acontece. Sim, não tem outro jeito. Porque não tem como. Como é que um atleta de 110 quilos que treina com dedicação, ele, assim, numa teoria conservadora, ele vai precisar de 220 gramas por dia. Como é que o cara vai comer isso tudo, cara? E eu queria falar exatamente isso que a gente estava discutindo. Não é que a suplementação é cara, é que você não sabe fazer conta, infelizmente. Sim, mas aí eu vou ter uma divergência com você. É caro pro brasileiro. É caro pro brasileiro, negão. Pote de proteína? É caro. Faz uma compra. Dá 3 e pouco por dose, Não, Gustavo. Mas peraí, vamos lá. É uma conta que eu sempre conto lá na loja, nego. Vamos lá, vamos comparar o poder aquisitivo do americano. Tá. Quanto ganha um americano, mais ou menos, lá, por mês? 4 mil dólares? Mais ou menos. Até mais, eu diria. Mas... 5 mil dólares. 5 mil dólares. Vamos por baixo, pronto. 5 mil dólares. Bom,
Quanto que ganha um brasileiro, mais ou menos? Não chega a 5 mil dinheiros. Não, mas vamos falar em um cara que já está mais ou menos bem. 5 mil dinheiros. 5 mil dinheiros. O americano, com 100 dinheiros, ele compra uma ótima proteína, Sim. ele compra um pré-treino maravilhoso, ele compra uma creatina. O brasileiro, com 100 cruzeiros, ele não compra uma proteína boa. Não chega lá. 100 cruzeiros não, 100 dinheiros. Sim. Então, assim, eu acho caro o suplemento para o brasileiro. Mas, assim, se você fizer essa conta, alguns alimentos vão ficar muito mais caros. Sim. Fora que aí você tem toda a função, a proteína é o mais complexo, né? Que a proteína tem que ser preparada, tem que ser cozida, tem que ser planejada, entendeu? A whey não, né, maluco? Sim. A whey você chega lá, pá. Não, e fora os drinks, né? O que tá pronto, né? Você na geladeira rápido. Então você não suja nem o copo, né, cara? Acabou, maravilha do mundo moderno. Você sabe, porque eles devem ter te falado, tá? Eles viajaram, eu, os meninos, a Clá e as namoradas. Você precisa ver o Bernardo. O Bernardo entrava em drogaria deles lá. Quantos dias nós vamos ficar nessa cidade, pai? Cara, 3 dias e 2 noites. Peraí. Já pegava um packzinho tudo prontinho. Ele pegava um packzinho de Muscle Milk. Muscle Milk, maravilhoso. Tum, de manhã, Nossa, tum. E o que eu não tomo Muscle Milk? Aonde que nós vamos hoje? Eu falei, esse é um guri inteligente. Não. Que já, tipo, se preparou. Tipo, eu vou viajar, mas eu não vou perder o meu hábito alimentar, por exemplo. Sim, lá cara, você compra, sim. É porque o mercado, se aqui é um mercado grande, é um mercado relevante, o Brasil é o segundo mercado mundial de suplementos. Sim. Imagina o que é isso nos Estados Unidos. Esse é o ponto que eu queria chegar. Não do ponto de vista de, você veja, meus filhos. Não é por aí. A ideia é justamente essa. Você percebe que quanto escorre pela mão desse mercado no Brasil, porque é o segundo maior mercado do mundo, onde 100 dinheiros não compra uma boa proteína. Imagina se esse preço cai. Eu tava falando esses dias que o cara me mandou tem um menino na internet que foi tirando sarro dos esportes, daí mandou triatleta, o cara me mandou. Apesar que eu tô afastado do esporte faz anos, mas tudo bem. Louco, afastado do esporte de triatlo. Mas assim. Não do esporte. Cara, maluco, e daí a gente tava falando sobre isso, eu falei, cara, uma vez eu recebi um e-mail, quando eu fiz o Ironman da Flórida, de um colega meu, dizendo que eu ia enxergar o mundo de outra forma, porque agora eu fazia parte de um composto de menos de 1% da população mundial que fazia o Ironman. Eu mandei pra ele, eu falei, claro, é um esporte caro. Vamos subir na Vila Pinto ali, eu, você, mais um local pra treinar, um cara pra passar treino, pra piazada durante 1 ano. Vocês querem treinar com nós? Nós faz, você... Cara, tem uma molecada que vai descer do morro que vai espancar os caras. É isso que eu tô dizendo. Sim. É um mercado gigantesco. Se a gente conseguisse reduzir um pouquinho o preço final das coisas. Exatamente. Porque imagine, se é o segundo maior mercado, onde 100 dinheiros não compra uma boa proteína, imagine se a gente faz 50 dinheiros uma boa proteína. Então, nego, hoje mesmo eu estava falando com um fornecedor que ele falou para mim que a parcela de habitantes que consomem suplemento no Brasil é 5%. Que é isso? 5%. Caraca. Conseguem comprar um suplemento. E aí, não, claro, e dentro desse 5% tem muitas coisas, né? O que entrou na pesquisa, se vitamina C é suplemento, se o multivitamínico está nesse 5%. Agora, o whey e creatina seguramente é menos que 5%. Sim. É uma população gigantesca, mas é inacessível. Fato, infelizmente. Infelizmente é inacessível. Daí o cara come qualquer coisa, tal, e ainda chega lá. Não é bem o nosso mercado na NutriShape, mas, cara, o menino era levantador de pedra. Hoje é menos physique do mundo lá, que é o Ramon Dino. Né? Porra, cara, o talento. Sim. Antes desse, e na Olimpíada... não estão escondidos por aí, né? Então, esse é o ponto que eu quero chegar. Antes desse, na Olimpíada passada, o cara que segura um pezinho aqui, arremesso de peso, é um cara de Santa Catarina, eu acho. Tá. O cara foi 4º. Ele passava pela cidade perguntando se alguém tinha um colchão velho, porque ele treinava em terreno baldio. Imagine se esse cidadão tem a mesma centro de treinamento que o cara que foi 3º. Uma estrutura de 15% do que os atletas na Europa, os atletas nos Estados Unidos têm, né? Assim, em termos de natação, por que os Estados Unidos é uma potência na natação, né? Todo dia me contaram como que é, né? O cara começa a nadar lá nos Estados Unidos, você deve saber. Sim. Tem as peneiras, né? Tem a pirâmide, né? Ó, você tá bem aqui, não, você não vai estudar mais aqui, não.
Você vai ter Sim. que estudar aqui, que ali tem um grupo mais forte. E aí vai funilando, por isso que os caras chegam onde chegam, né? É impressionante porque o sistema é correto. Exato. Você sai da high school para a universidade, da universidade alguém vai te chamar para você fazer parte da equipe nacional. Futebol americano, Liga, NFL, Liga da NBA, tudo funciona assim. Tudo funciona. É quase humanamente impossível o menino ser descoberto andando na rua. Exato. Tem os canais. Exato. Tem todas as vias, né? Tem todas as teias onde se identificam os talentos. Porque quantos talentos não temos aqui, né? Então, esse é o ponto. Se o processo talvez com exceção do futebol, né? Sim. O futebol é muito pulverizado, mas o resto não são Mas se o processo de suplementação escorre pelas mãos, imagina o processo de talento. É esse o processo que eu fico, meu Deus do céu, cara. Porra, como é que pode? Bom, mas vamos lá. O que está acontecendo em termos de produtos que são mais procurados ultimamente? Tem as ondas das... O que eu quero dizer é o seguinte... um exemplo prático, a onda do Ramon Dino atingiu a NutriShape ou a gente continua falando de suplementos mais para triatletas, mais para endurance? Olha, Nego, eu sou muito especializado lá na loja no esporte de endurance. Isso aconteceu naturalmente com a minha história, né? Eu comecei a treinar, comecei a loja, comecei a treinar triatlo, conheci o Marcelo, conheci a Vanessa, conheci o Alisson, conheci não sei o que, blá, blá, de repente virou uma especialização ali na loja. Eu, honestamente, o Ramon Dino, para mim, claro, é um super atleta, imagina, né? O cara num nível fantástico. Mas, assim, a formação de opinião por parte de grandes atletas, de uma forma massiva, puxou muito o consumo. Uhum. O Ramon Dino, ele é um ícone, na minha opinião, tá? Ele é um ícone no esporte, mas ele não é um ícone tão midiático. Você tem, assim, atletas são muito midiáticos, entendeu? E esses caras puxaram muito o consumo, né? Com um advento aí novo também, né? De mídias sociais. Não vamos falar que é novo, tudo muito novo, né? Esse mercado cresceu muito e as marcas perceberam isso. Puxa vida, amigo, se não estou enganado, uns 6, 7 anos para cá, que as marcas perceberam o poder que esses atletas têm. Às vezes o cara nem é o melhor atleta, mas ele é o mais midiático. Sim. É o que é mais valorizado nas marcas, entendeu? Tanto assim que, se você vê, normalmente o melhor atleta não é o que tem o melhor patrocínio. Perfeito. É uma injustiça, né? Mas essa é a grande verdade. O melhor atleta não tem a melhor condição no Brasil hoje. Porque o mais midiático tem. E nem sempre o mais midiático vai entregar um melhor resultado esportivo. Isso nós estamos falando do esporte de fisiculturismo ou de outros esportes, claro, né? O futebol é descolado, né? Não vamos falar, né? O futebol até porque é um animal que sobrevive sozinho, o futebol. Né? Outro mundo, né? Não precisa. É outro mundo. É impressionante mesmo. Mas me conte, as modinhas alteram o mix de produto? Sabe que não. A gente vem aqui... qualquer loja, até na NutriShape, que é especializada em endurance, o que mais vende é whey e creatina. Você vai na padaria, o que mais vende é o pão francês. Sim. Qualquer padaria, o que mais vai vender é o pão francês. Ali na NutriShape não é muito diferente. A gente tem um público um pouco maior da área de endurance, até pela história. Mas assim, nos últimos anos, não houve uma revolução, houve uma nova descoberta em termos assim, um elemento novo, uma proposta muito nova. Aqui no Brasil a gente é muito regulado pela Anvisa, e assim, muitos elementos positivos para o esporte, considerada segurança no uso, a Anvisa não permite, né? A Anvisa, ela se abriu um pouco, né? Nos últimos anos houve um pequeno afrouxamento, assim, né? A gente já assim, tá aqui ainda, sabe? Uhum. Mas não houve assim uma mudança. O que às vezes a indústria, né? Ela
elas se reinventam de uma forma diferente, com uma força de marketing muito grande, mas se você for olhar, é mais do mesmo. Sim. Hoje, assim, a whey, a creatina e o pré-treino, né, para o pessoal, para o grosso da população que pratica a musculação, são os itens mais vendidos, né? Eu não observo no segmento fitness e bodybuilding uma descoberta revolucionária. Existem muitos balões, né? Tem muito balão aí. Os caras estão vendendo aí, eu não vou nem falar o nome, mas depois eu falo off records para você. Estão vendendo aí uma proteína vegetal de baixo valor biológico por um preço exorbitante, entendeu? Falando que é hidrólise com inteligência artificial, que parará, mas exorbitante, mas isso cai. Porque até agora, o que eu consegui de acesso de pesquisa é que é uma proteína fraca, mas uma campanha muito forte, com alguns influenciadores, com representantes comerciais, né, visitando formadores de opinião, um potinho, 300 gramas, R$350, prometendo maravilhas. Não entrega, entendeu? Posso estar errado, pode haver novos estudos, né? Mas a princípio não entrega. Então, assim, a gente vê muito balão nesse mercado. Então, agora deu uma acalmada, sabe? Que as coisas andaram mudando, mas todo ano tinha uma empresa que falava de um produto que era milagroso. Eu vou perguntar para você, você lembra do Goji Berry, não? Lembro. Emagrecedor. Sim, sim. Não tinha nada de emagrecedor naquilo. As pessoas entravam na loja 4, 5 vezes por dia. Eu quero Goji Berry que emagrece. Falei, amigo, não emagrece. É um produto bom, é um alimento bom, é um antioxidante, tem vitamina C, mas não vai emagrecer. Não, mas é que não sei quem, cara, não vai te emagrecer. Então, haviam muitos balões, assim. Hoje os balões são mais estruturados de um formato que não só online na mídia social, né? Tem os balões aí nas representações, né? Que é o caso, para mim, nessa opinião, dessa proteína vegetal fraca. O que eu vi em termos de capacidade de espaço de crescimento e de alteração, eu vi mais em pré-treino. Eu confesso para você que... Sim, os pré-treinos, assim, eu sou muito fã da linha, sabe? Gosto muito. Claro que, assim, as pessoas falam, não, eu tenho cliente na loja. Não, cara, eu não compro mais pré-treino porque eu usei uns 3 anos seguidos, depois eu achava que eu não podia mais treinar sem pré-treino. Existe essa efeito muleta, assim, sabe? Mas eu gosto muito. Eu me desobrigo, né? Toda vez que eu paro no fim do ano de treinar, quando eu vou recomeçar, eu falo assim, não, sem pré-treino. Sério. Um mês sem o pré-treino, entendeu? Porque dá para ir, entendeu? É diferente, né? Principalmente o começo, o start do treino, quando você usa o pré-treino. Sim. Assim, é uma coisa totalmente diferente. Você chega disposto. E o pré-treino não tem só, na minha opinião, negão, o efeito fisiológico. Ele tem um efeito motivacional. Total. Não é mesmo? Total. Tipo, puxa, eu tô cansado. Acho que eu não vou treinar. Mas peraí. Eu tenho pré-treino ali. É até um placebo, eu diria. É o placebo, é um motivacional, entendeu? Porque você tem o produto lá. Então, ele faz você perder menos treino. Porque, puxa vida, tem dia que você acorda às 5 horas da manhã e fala, meu Deus, hoje não sai o treino. Mas aí você faz o teu preparo lá e você vai e sai. Pode não ser o melhor treino que você poderia fazer, mas saiu o treino. Mas você fez. Você fez que o treino. Que é melhor do que não ter feito. É melhor do que não ter feito. Eu sempre falei, e falo até hoje, apesar que hoje as intempéries são outras. Sim, né? Eu me lembro, uma vez, eu e mais 2 amigos íamos fazer a maratona de Porto Alegre. E chovendo pra caramba, isso, aquilo, outro. Aí vamos, não vamos. Um chegou e falou assim, cara, a data da prova não muda. Aí aquele grupo, tipo... não. Tá certo, vambora. E na chuva mesmo. Vai. Que não tem. Vai. Agora, você queria falar de suplemento de Endurance que mudou. O Endurox não existe mais, então... Não, o Endurox existe. Ele existe ainda. Mas a famosa razão, 3 gramas de carboidrato para 1 de proteína. 4 para 1, desculpa. 4 para 1. Na verdade, a Pacific Health, que foi a líder mundial
nesse segmento, né, sempre foi considerada referência tanto no intratreino quanto no pós-treino, e ainda tinha o pré-treino, que era o Endurox Excel. Ela perdeu muito espaço com outras marcas dos Estados Unidos e ela ficou pequena hoje lá. Mesmo? Ficou bem pequena. Ela ficou bem pequena. E o Endurox ficou muito caro. E assim, teve um problema gigantesco no Brasil de falsificação do Endurox Excel. Caraca. Mas gigantesco. Gigantesco. Então assim, você pega um produto, né, que era uma caixinha com 60 comprimidos, que era vendido no comércio a 200 e poucos reais. O falsário olha lá, nossa, isso eu faço por 10. Entendeu? Eu faço por 20. E aí, né, dentro das plataformas de marketplace, que ali é terra de ninguém, entendeu? Sim. Todo mundo vende, ninguém sabe quem que é, ninguém sabe de onde que é. Então houve assim uma queda abrupta. Hoje não tem procura mais pelo Endurox. Queimou a marca, então. Queimou. E eu acho que a falsificação foi um dos motivos que as pessoas... Cara, como falsificar? Não funcionou. Não funciona. E é um suplemento bastante eficaz. Mas assim, no Endurance, nego, houve uma mudança muito grande no padrão de consumo de carboidrato intratreino. Se você pegar livros de 10 anos, mais ou menos, você falava, atleta de endurance, 40, 60 gramas de carboidrato por hora. Oi? Era o que tinha. Uhum. Não tinha um estudo, não tinha uma referência, não tinha, olha, vamos avaliar a capacidade metabólica, a capacidade de absorção, a capacidade de digestão. Isso aqui o cara não digere. Vamos melhorar o padrão do carboidrato que vai entregar para o cara digerir e absorver melhor. Então, assim, eu não sei quem que andou primeiro, se foi a indústria ou se foi a ciência. Ou a demanda, né? Ou a o cara, demanda. pô, isso aqui não tá funcionando. Não tá funcionando. Poxa vida, é a história do motor Ferrari, entendeu? Uhum. Pô, às vezes não sabia que a Ferrari, o tanto que a Ferrari tinha de potência se tivesse combustível suficiente. Perfeito. Então, assim, honestamente, eu não sei te dizer se foi a ciência que determinou primeiro, né? Olha, um atleta, se ele tiver disponível 100 gramas de carboidrato absorvíveis, ele vai absorver e vai render muito mais, entendeu? Uhum. Ou se foi a indústria que falou, olha, eu desenvolvi um padrão de carboidrato aqui que você consegue ingerir muito mais, porque você digere e absorve mais, e a ciência pegou, peraí, vamos estudar esse negócio aqui. Então, essa foi uma mudança muito grande, isso é bem recente, tem uns 5 anos. Então, hoje você vê atletas consumindo aí a Barberry de 150 gramas de carboidrato por hora no ciclismo. Caraca. 150 gramas de carboidrato. Você tem uma ideia? Um gel de carboidrato guzinho tem 23. Seria o cara comer 6 gu por hora. Mas peraí, ou eu como ou eu faço a prova, né? E aí apareceram, né, bebidas hipertônicas, né, que até pularam aí, passaram por cima da convenção, né, em termos de nutrição esportiva, que era de 8% no máximo de diluição em água, porque senão dá desconforto gástrico, porque senão dá problema, você vai ter gases. Nada. Hoje você prepara, tem bebidas aí que você em 500 ml, uma garrafinha dessa biscoito, você coloca 80 gramas de carboidrato. Caraca. A primeira vez que eu fui usar uma bebida dessa, olhei assim, tantão assim, falei, não, isso não vai prestar, né? Peguei e coloquei em 650, né? Porque isso não vai prestar, né? Vai dar ruim. Cara, assim, não, você faz em 500 e você usa em 500. Isso. Então, assim, a diferença é que o cara, numa golada, o cara consegue ali o triplo de carboidrato que ele conseguiu numa bebida convencional. Sim. E aí apareceram os géis, né? Hoje você falou do GU, né? 23 gramas de carboidrato. Tem um gel na loja que tem 55. Que isso. Então, assim, a primeira vez também que eu fui usar um gel com 55 gramas de carboidrato no meio de uma corrida, um treino de corrida, eu olhei o gel assim, seja o que Deus quiser, né? Vamos tomar, é treino mesmo, se quebrar, quebrou. Cara, você toma o gel, 55 de carboidrato, parece que você toma um copo d'água. De tão leve que é o caimento, a digestão e o aproveitamento. Sim. Então, isso proporcionou ao atleta. Porque, assim, né, se o atleta é de rendimento e ele precisa comer 6 GU, cada vez que ele vai comer um GU, ele perde
Tempo. Pô, peraí, se eu usar uma bebida dessa, mais um gel com alto teor de carboidrato, peraí, com essa bebida aqui, eu com um gel por hora eu me resolvo. Porra. E mais essas bebidas hipertônicas, então assim, isso mudou muito. Então, até vi uma entrevista muito interessante de um CEO de uma equipe europeia de ciclismo. Perguntaram para ele, os tempos estão sendo destruídos nos últimos anos. O que você acha que promoveu essa melhoria absurda de performance? O cara falou, nutrição. Melhor nutrição, claro. É nutrição. Ele não falou treino, ele não falou equipamento, ele não falou adaptação, ele não falou evolução, ele falou nutrição. Porque você está entregando a gasolina que o cara pode gastar. Sim. Porque antes o cara ficava limitado, porque ele tinha que, como ele tinha uma limitação na ingestão, ele tinha que segurar, porque senão ele pagava a conta lá na frente. Sim, não, com certeza. Então hoje o cara faz milagres, né? E aí tem toda a recuperação também, né? Se você vê, né? Eu acho fantástico, né? Você vê os caras de ciclismo, que acho que a tecnologia de endurance, de suplementação endurance está na Europa com os atletas das equipes pro lá. Não, o cara termina a prova, já tem um cara lá, o cara vem, toma a bicicleta dele, tá aqui sua garrafinha, com não sei o que lá, tá aqui o seu coletinho gelado, e você pensa que o cara vai sentar? Não, ele vai pro rolo. Ele vai pro rolo para tirar a acidificação. Então, assim, é uma discussão fantástico. Não, cara, eu fico pensando, por exemplo, você estava falando disso e eu me lembro de no final dos Iron, assim, tipo, o Guzinho a cada 45 minutos. Aí tinha um lado que ficava feliz, você veja como isso faz sentido até do ponto de vista empírico. Chegava e falava, puta, tá no meu último Gu. Você não aguentava mais. Você sabia... Tava acabando. Que tava acabando. E daí você ficava feliz, eu ficava feliz porque eu tinha menos coisa para carregar. Mas daí você vai conversar com a nutricionista, com a Paula, que você conhece. Sim. Aí, tipo assim, é óbvio que vocês vão ficando depletados com o passar das horas. Você tá ingerindo menos do que você tá gastando. Claro. Então, tipo, imagina a capacidade naquela época do Gu ser vezes 6. Cara, daí eu conseguia, se vacilar, até acelerar no final da maratona. Sim. Coisa que... Sim, porque daí você não se limitou pela energia. Sim. Você se limitou pela sua capacidade muscular, esquelética, respiratória, você sabe, cardíaca. No finalzinho ali do Jurerê, tinha um técnico, sotaque carioca, falou, porra, acelera que você faz abaixo de 11 horas. Eu olhei pra ele e falei, eu não tenho de onde tirar. E tinha acabado de tomar o Gu. Você não tinha de tirar, porque assim já estava depletado. Daí o cara falou, não, mantém assim que você vai fazer 11 baixo. E deu 11,4. Nossa, que sensacional esse tempo aí. Mas assim, cara, tinha feito 10,54 na Flórida. Imagine o que dava pra ter feito. Sim. Você chega perto de 10 horas. Esse aqui é o bacana. Chegaria perto de 10 horas. Porque se fala muito de doping, disso, daquilo, mas acho que tem muito. E você bateu com um martelo na cabeça do prego. Tem muito a se ganhar ainda com nutrição, se você puder afrouxar um pouco dessas questões da Anvisa e dos outros grupos regulamentadores dos seus próprios países. Sim. Lá fora é um pouquinho mais aberto. Sim. Cara, muito bom papo. Sabia que ia render, mas não sabia que ia render tanto. Assim. Me conte, velho, de 20 anos pra cá, o que virou saúde pra você, então, pra gente fechar isso aqui? Puxa vida, você sabe que o SESC é obrigatório, né? Sim. Todo ano nós vamos lá, né? O pessoal, uma vez o cliente me falou, eu vou juntando as coisas que os caras vão me falando, né? Perguntei para ele, você vai fazer o SESC? Cara, não fazer o SESC é falta de educação. Você tá treinando, você tem que ir lá. Mas, negão, hoje, assim, 56 anos, o corpo muda. Sim. Assim, sabe que a vontade não, a cabeça não. Vontade de treinar forte. 3, 2, 1, eu penso como se eu tivesse 20, 51. Vamos. Só que o corpo cobra a conta, né? Eu gosto de manter o ritmo de moderado para intenso nos meus treinos. Eu gosto, entendeu? De treinar forte. Mas hoje eu tenho que administrar. Treino forte na semana, uns 2, né? Uhum. Porque se você começa a acumular muito treino forte, com muito trabalho, você não recupera. E se você força, vem a fatura. Vem uma lesão, vem um resfriado, vem uma rinite, vem uma disposição. Então, assim, saúde para mim, negão, é acordar às 5h30 e fazer um treino, entendeu? Massa. Cara, isso para mim é fundamental. Procurar se alimentar melhor. Eu evolui muito na minha alimentação. Eu era uma criança problemática na alimentação. Problemática, eu não comia nada. Eu comia arroz e bife, e mais nada.
Aí meus filhos, pai, você não comia macarrão? Não, não comia macarrão. Pai, você não comia maionese? Não, o pai não comia maionese. Eu não comia nada disso. Hoje eu melhorei muito. Existe ainda tem um resquício dessa idade, né? Mas hoje eu me alimento, procuro me alimentar. Claro, pô, você come pizza, você toma uma cerveja, você come uma sobremesa. Mas assim, na regra geral do dia, eu procuro me alimentar bem. E fazer o uso da suplementação onde a minha alimentação não chega. Não estou falando dos ergogênicos, do pré-treino, da creatina, que isso não chega na alimentação. Mas uma suplementação de proteína sempre tem em casa. A glutamina eu procuro ter sempre em casa, o ômega 3. Vitamina E aqui em Curitiba é mandatório, você não pode ficar sem vitamina E, você não toma sol. Então a gente é o esporte aliado a uma alimentação saudável com uma boa suplementação. Você veja, bom para melhor para excelente. Demorou quanto tempo para chegar em tudo isso? Em termos do que? De anos? De anos? 40 anos. Aí, ó, 40 anos. Você quer tirar a fórmula mágica de hoje para antes do carnaval? Nós temos 30, 40 anos na brincadeira. E sabe que tem um fato que me corrobora? Eu sempre pratiquei esporte, né? Às vezes por algum determinado períodos curtos, né? De trabalho, viagem, transferência, essas coisas, eu às vezes fico 6, 7 meses sem praticar esporte. Mas sempre pratiquei esporte. Mas eu tenho o terno do meu casamento hoje. Ele é 2 números maior. Ó, garota! Então, assim, eu sou mais slim hoje, entendeu? Mas isso aliado mas isso é um ponto fundamental, que você falou. As pessoas são muito imediatistas. As pessoas, elas querem o resultado final, mas elas não querem o processo, entendeu? Quando o processo é mais divertido do que chegar, em alguns casos é mais divertido. Mas é um trabalho paciencioso, de você melhorar a tua alimentação, você melhorar teu treino, você melhorar seus hábitos, entendeu? Mas as pessoas são muito imediatistas. É um 2% aqui, é um 2% ali. Olha, isso aqui não mais... Que ao passar de 5, 7 anos... Isso aqui muito menos. Sim. Esse aqui só de vez em quando. E assim, mas o resto, sempre procurando agregar, né? Sim. Fatores positivos. Bom demais. Onde que o pessoal te encontra? Quer ir lá conversar sobre suplementos? No Instagram, que eu posto barbaridade, uma postagem por ano. Não, negão, nós estamos lá, no mesmo lugar, cara. 21 anos, ali na Avenida Iguaçu, ali no bairro Água Verde. O pessoal mais novo, talvez falar de Crossroads e Bastards, eu acho que fica mais próximo. O pessoal mais da nossa idade, do lado do Sangue Grill ali, que é a churrascaria ali Bom demais. Na Iguaçu. Cara, muito obrigado. Imagina, cara. Puxa, olha, prazer. Conversamos aqui, eu nem vi o tempo passar. É isso aí. É assim que a gente gosta de fazer. Pessoal, esse foi o papo com o Gustavo da NutriShape. Passa lá, troca uma ideia com ele, que o cara entende bastante negócio. Tenho certeza que vai te atender da melhor forma possível. Dale, galera. Obrigado. Obrigado.